Olá, meu nome é Mirielle, eu sou a idealizadora do projeto Centelha Japamalas, mas hoje eu não vou falar de Japamalas. Bom, gente, eu recebi algumas perguntas no canal, no vídeo sobre meditação que eu fiz recentemente. E eu quero deixar primeiro meu agradecimento, assim, eu quero ser grata a você que se disponibilizou a fazer pergunta, a comentar, a curtir o canal, a se inscrever, muito grata mesmo por essa troca, por essa contribuição. Essas perguntas, elas são importantes porque me ajudam a criar conteúdo e descobrir o que pode ser útil para mais gente, né? Então vamos lá, uma das perguntas que eu recebi foi em relação ao veganismo. Eu parei de consumir proteína animal, vai fazer um mês, agora dia 25 de fevereiro. E a única coisa que eu posso fazer aqui, gente, é relatar a minha experiência, tá? Isso é particular e individual para cada um. Eu não sou uma expert no tema. Eu li pouquíssimo a respeito do veganismo, inclusive existe uma descrição, né, em relação ao veganismo e vegetarianismo restrito, que é diferente, porque o vegano, ele evita inclusive consumir produtos que têm em algum momento do processo utilização de animais, né? E muito embora eu fique atenta quando eu compro shampoo, agora menos, né? Usando bem menos shampoo, mas quando eu compro produtos de higiene pessoal, por exemplo, eu fico atenta para ver se testem animais ou não, eu faço um pouco disso. Mas, por exemplo, eu tenho produtos de couro, de lã, né, os quais eu comprei, eu confeccionei antes de fazer essa mudança e estão aí, estou utilizando. Eu não tenho ainda o controle total a respeito desses processos de industrialização, né? Então, a princípio, eu leio os ingredientes do rótulo, se não tem leite nem ovo, eu hoje em dia consumo, né? Então, a pergunta era assim, é necessário, precisa, né, ser vegano para o processo de espiritualização? Gente, não existe nada que precise para um processo de espiritualização que não seja vontade intrínseca, dedicação, estudo e resiliência. É isso que precisa para se espiritualizar. Precisa decidir e precisa se dedicar. Estudar, praticar, buscar entendimento, né? Para que isso vá se tornando uma coisa na prática. Como eu falei, muito parecido com o que eu falei no vídeo do Japamala, qualquer coisa que venha de fora para dentro provavelmente vai ser doloroso, esquisito e muito provavelmente não vai se manter, né? Isso vai logo acabar, assim. Então, a primeira coisa que eu falo é o meu veganismo, digamos assim, essa minha transformação, esse processo que eu estou passando, ele foi natural. Então, no momento eu falei, já sei, então precisa disso pra melhorar minha espiritualização, então é isso que eu vou fazer. Não, né? Não foi nessa questão meio mágica. Tipo, o que precisa fazer pra espiritualizar? Ser vegano? Comprar tal coisa? Comprar Japamala? Entendeu? Então, foi de dentro pra fora. Foi com entendimentos e processos de conscientização que hoje pra mim é coerente dessa forma. Quando a gente entende uma coisa e aquilo se mostra coerente pra gente, é muito mais fácil a gente seguir naquele caminho. É igual tipo aula de matemática. Você vai lá e te passa um monte de fórmula, você fica aplicando lá, você nem entende o que é aquele x, por que tem aquele ao quadrado menos 1, mas você aplica. Mas é um saco, você nunca vai... se você não decidir ser um físico, ser um matemático na sua vida, você talvez nunca vai entender o porquê daquilo e muito provavelmente não vai usar, né? E nem vai gostar, vai ser chato fazer aquilo, vai ser forçoso, né? Doloroso, sofrido. E se você entende, entendi essa raiz quadrada por causa disso, você se empodera do processo, você consegue até transformar aquela fórmula. Não, mas se isso aqui é assim, então eu posso fazer de outro jeito que também dá na mesma. Você se empodera, aquilo vem de você, não vem de fora pra dentro.
E foi assim que aconteceu comigo. A partir dos meus processos de estudo, espiritualização, com as expansões que eu fui tendo de consciência, para mim ficou muito claro que eu não sou melhor do que nenhum outro ser na face da Terra, e que, como eu quero liberdade para ser quem eu sou e viver do jeito que eu quero viver, eu quero isso para todos os seres também. Eu acho que todos eles merecem isso. Então não tem por que confinar nenhum deles para me fornecer algo, né, que eu não preciso. E aí é que eu acho que é o ponto principal, assim, que a gente sofre uma lavagem cerebral, né, da mídia, da instrução, quando a gente começa a estudar na escola, na televisão e tal, que colocam na nossa cabeça que a gente precisa desses nutrientes que vêm dos animais para viver. Isso não é verdade. Quando você começa a estudar o outro lado, você vê que existe uma gama de alimentos muito maior, que te dá muitos outros nutrientes muito melhores e que, ao contrário, não te prejudicam a saúde, né? Eu não vou citar aqui nenhum estudo, não vou me aprofundar e vou justamente me ater a isso. Aqui pra mim hoje faz sentido e eu escolho isso. E eu não falo, faça isso, porque sem isso você não vai se espiritualizar. Não, gente, eu acredito que tem que ser um processo de dentro pra fora. Então, se você não sente necessidade, se você não entende isso como algo coerente pra você, talvez não seja a mesma hora, sabe? E a única coisa que eu posso relatar é isso, assim, é o meu processo, né? Eu percebi coisas sobre mim, eu descobri coisas sobre mim, estou descobrindo alimentos, maneiras de fazer as coisas saborosas, diferentes, novas. Enfim, estou descobrindo que existe uma cultura alimentar. Então, por exemplo, coisas que a gente gosta de comer porque se acostumou a comer. E aí a gente, assim, sei lá, se você tira o pão de queijo, né? Como tem queijo, você tira o pão de queijo. Você fala, você sente falta daquilo, né? Mas aí você faz uma adaptação e se satisfaz. Mas você pensa, puxa, mas por que eu precisava desse negócio com essa textura, né? Porque você acostumou com aquilo, né? Se você crescer comendo um tipo de coisa, é aquilo que você vai se acostumar. Se você cresce comendo outra coisa, é com aquilo que você vai se acostumar, né? Dá um doce para um norte-americano ou para um doce árabe é bem doce, mas acho que mais pro norte-americano, assim, você dá um brigadeiro, eles vão achar tipo mega doce aquilo, e a gente ama, né? Então, a alimentação é cultural, é mais cultural do que qualquer outra coisa, assim. E, enfim, coisas que aconteceram. Eu emagreci bastante. Por quê? Porque agora eu estou fraca e não comendo direito. Não, gente, eu tô comendo muito melhor. As coisas que eu tô comendo são muito melhores. Eu como um monte de arroz, feijão, quinoa, rúcula, tomate, cenoura, grão de bico, lentilha, um monte de coisa boa. Mas elas têm pouca caloria. E eu gostava muito de doce. Então não era difícil eu sentar numa cafeteria ou numa padaria e comer um doce, comer um brownie, coisas recheadas, chocolate, sabe, assim, sem medo, porque não precisava controlar isso, né? E agora não, então eu tirei muito açúcar da minha alimentação. E eu sou uma pessoa que gasta muita caloria, porque eu trabalho com o corpo, né? Eu dou aula de dança e me locomovo muito a pé, muito. Eu chego a andar 1 hora por dia, no mínimo, porque eu vou pro metrô, volto pro metrô, vou pro lugar que eu dou aula, volto. Então, talvez eu não esteja conseguindo atingir em calorias o que eu preciso. Eu tô tendo que comer muito mais do que eu como, né? Do que eu comia, talvez. Eu comia talvez menos, só que coisas mais calóricas. Então, agora como eu faço um prato de um monte de comida, mas elas são pouco calóricas, né? Porque é muita folha, muito legume e tal. Então, eu preciso comer em mais quantidade, né? O mais importante é sentir. O mesmo processo que aconteceu comigo para virar vegetariana foi muito parecido com o vegano. Porque eu já era vegetariana há uns 5 anos, mais ou menos. E foi assim, eu já não comia muita carne, estava convivendo com muitas pessoas vegetarianas, vendo a possibilidade daquilo, porque eu cresci num lar não vegetariano, apesar de eu já ser. Meu ser já era. Eu chorava quando eu via os bichinhos sendo caçados, quando eu via minha mãe cozinhando carne eu não queria comer. Eu lembro do episódio que eu vi um caranguejo, um cara pescando um caranguejo no litoral que eu ia passear. E eu chorei muito, eu fiquei muito chateada. E meu pai justificou aquilo como ele precisa comer.
E na época eu sentia muita dor, ainda eu falava, não, mas o bichinho quer viver e tal, e aceitei aquilo que ele me falou e continuei a vida, mas dentro de mim eu sentia tristeza daquilo, né? E aí a gente naturaliza até o ponto de tudo bem, tá tudo bem, você não impõe a sua consciência no lar que você nasce às vezes, né? E isso também é uma expansão. Talvez aí numa próxima existência eu me imponha, né? E já seja logo uma veganinha desde pequena, enfim. Isso aí pra quem acredita, né? Que a gente volta. Eu também não sei, talvez a gente volte, talvez não. Será? Enfim, eu só sei que eu sentia isso e passei por cima disso e foi, demorar anos e anos, com, sei lá, 29, 30 anos que eu fui virar vegetariana. Quando eu comecei a conviver com vegetarianos, ver que era possível, e comecei a pensar a respeito. E comecei a sentir um ranço quando eu comia carne ou frango. Eu comia, aquilo me pesava, me deixava um ranço. Me falava, isso aqui não tá fluindo. Entendeu? Então é sensorial. Eu falei, eu vou parar com esse negócio. E aí, um belo dia, eu falei, a partir de hoje. Não vou me estender muito aqui, mas foi assim também, de um dia pro outro. Acabou. Não foi um processo, não fui tirando, tirei de um dia pro outro. Mesma coisa o veganismo. Eu falei, eu ia fazer uma espécie de retiro, né? E precisava ficar vegano por 3 dias. Eu falei, vou fazer logo uma semana, né? Vou tirar a proteína animal por uma semana, ver como eu me sinto. E gostei da experiência e continuei. Então foi também de um dia pro outro. E aí começaram a aparecer vídeos pra mim a respeito. É muito louco isso, gente, né? Que a gente começa a fazer um negócio, começa a vir. Aí começaram a vir outros vídeos, comecei a entender um pouco mais, começou a fazer mais sentido. E eu continuei, e vai fazer 1 mês agora. Então eu descobri que eu sou viciada em açúcar, porque eu não senti falta do ovo, falta do queijo a ponto de precisar mais do doce. Eu senti falta, eu fui logo procurar paçoquinha, goiabada, coisas veganas para eu poder comer de açúcar. Fui adaptar bolos veganos, que tem o que? Um monte de açúcar, né? Então assim, a farinha, né? Então olha só, descobri que tem um vício aí na minha alimentação, de uma coisa que não é muito saudável, né? Então isso é um ponto que eu ainda tô retirando aos pouquinhos, mas que percebo que é um ponto fraco, digamos assim. Mas acredito que também é uma coisa que vai se dar naturalmente, se um dia tiver que sair de vez. Então é isso, gente. Deixem suas perguntas, comentários, se foi útil, se não foi, se você tem vontade de virar vegetariano ou vegano e não consegue, quais são as suas questões a respeito disso. E é isso, gente. Espero ter ajudado e esclarecido algumas coisas pra vocês. Eu digo, gente, não se force a nada. Eu não venho aqui doutrinar, nem falar seja isso ou seja aquilo. Seja você. Isso vai te levar pro lugar que você tiver que ir. Um beijo e boa meditação sempre.